Bem-vindo ao VVCast de hoje. Estamos aqui com meu querido amigo, irmão André Abreu, Isso aí, nosso mano. querido amigo Luiz, Professor professor Luiz Gustavo. Tira todas as nossas dúvidas. Esse é o cara, nosso GPT. E estamos aqui também com a presença ilustre do nosso vereador Alex Recepucci. Vereador das comunidades. Vereador das comunidades, não é vereador só de um lugar, não, é das comunidades. É isso aí. Grande Alex. Alex, prazer receber você aqui hoje com a gente, meu irmão. É uma honra pra gente ter aqui você que saiu da liderança comunitária, né, do movimento comunitário, fez um excelente trabalho, sua comunidade te reconheceu e hoje você está aí representando toda a cidade de Vila Velha. Conta pra gente, Alex, da onde é que nasceu esse espírito de liderança, de querer ajudar a transformar a vida das pessoas? Como é que começou isso aí? Bom, boa tarde, André, boa tarde, Luiz, tá aqui. É uma satisfação muito grande estar aqui, né, no VVCast, nessa oportunidade de poder falar um pouquinho da minha história. A minha história, politicamente, começou quando eu saí de onde eu morava, que era uma comunidade totalmente estruturada, já com, né, toda a qualidade de vida que um adolescente gostaria de ter, né, com quadra de futebol, escola boa, ruas calçadas, e assim, fui morar na região 5. Meus pais resolveram ir para um lugar mais sossegado, né? E aí, quando a gente chegou na região 5, meu pai tinha feito um investimento de um terreno por volta de 1976, ele comprou, e aí resolveu, em 80 e pouco, começar a construir. Fomos para lá. Quando a gente chegou lá, só existiam 4 moradores, 4 famílias na comunidade de Riviera da Barra. E estava surgindo o Parque Residencial de Terra Vermelha, que é mais ou menos uns 4 quilômetros de distância de Riviera da Barra, né, e algumas habitações pelas remediações, que a região era uma região ainda muito de alagados, de areal, né, então não tinha muito desenvolvimento, e a Barra de Ubu. Seu pai então foi um dos fundadores da Rio Riviera. Falando sobre movimento comunitário, sim, foi o fundador do primeiro movimento comunitário. Olha, né? Só, então vem de família, Luiz. Acho que o Alex podia dar uma... Conta pra gente essa história aí, Alex. Conta a história aí pra nós, Alex. Então, a gente começou a fazer uma construção de uma casa, né, quando meu pai e mais mamãe queriam um pouco mais sossego, um lugar mais sossegado, só que não previam, né, o desenvolvimento e o crescimento, né, naquela região da forma como tem acontecido. E aí, como quarto morador, né, quarta família a morar na comunidade, lá não tinha ainda nem água, nem luz, não tinha rua, não tinha nada. Só tinha os piquetes do loteamento e a vegetação, né, natural do local ali. Uhum. E onde é hoje a S388, que era 2 marcazinhas de pneu, onde os caminhões do Exército passavam para poder fazer o treinamento, onde a área da União, que era o centro de treinamento do Exército, e mais à frente um pouquinho onde era o descarte de lixo de Vila Velha, né? Onde era ali, onde hoje é o bairro Cidade de Deus, que era o lixão de Vila Velha, que tudo ia para ali. Então, até ali tinha esse caminho, né, com marca de 2 rodas na vegetação, e depois dali se perdia um pouco, com areal, essas coisas, davam uma volta por onde hoje é o Rio Caipira, e iam lá para cima para Xuri, que era já uma zona rural, mas tão muito pouco desenvolvida também, né, com assim, pouquíssimos moradores, sitieiros, fazendeiros. E aí papai, entendendo que a gente precisava melhorar o lugar onde ele fez um investimento e ele queria morar, e ele já vinha, né, dessas lutas comunitárias da outra comunidade, que ele já era mais velho, já tinha mais essa experiência, era envolvido com políticas, né, ele fundou esse movimento comunitário, né, chamando os moradores. Para quê? Para unir os moradores, para começar a trazer melhorias. Quais foram as primeiras melhorias? A gente entendeu que quando a gente mudasse para ali, que a gente estava construindo, a gente precisava dar um jeito para que aquelas famílias pudessem ter água. Não tinha água. Como é que a gente fazia? A gente buscava a água ou no carrinho de mão ou na lata, né, ou no balde, lá na cisterna da antiga Metalúrgica União, na Rodovia do Sol, que não era duplicada, era só uma pista de, né, asfalto e de volta, 2 mãos, e de volta só. Era muito simples a Rodovia do Sol na época. E quando eu não era ali, é onde a Cesan tinha uma caixa d'água, que inclusive o bairro ali era conhecido como Caixa d'Água, porque tinha a caixa d'água que o pessoal ia lá buscar água, que liberava pra gente, a gente ia lá, tirava a mangueira, botava, enchia e levava pra casa pra cozinhar, pra beber, pra tomar banho, pra fazer tudo, aquela água a gente usava. Então essa era a forma. Então o que o papai fez? Juntou os moradores, fizeram um cata lá e começaram a comprar as mangueiras pretas para poder ligar lá na caixa d'água e levar até as casas que já tinham. Olha só. E aí, com isso, os moradores se juntaram, compraram e foram dividindo água. Eu lembro que eu ainda garoto, eu ajudava o seu Antônio, que faleceu, que era um grande parceiro do papai,
que quando a pressão da água aumentava muito à noite, estouravam as mangueiras. Aí no outro dia a gente tinha que correr lá com a câmara de bicicleta e fechar para o morador não ficar sem o ramal de água dele. Isso foi por alguns anos, né? E aí, assim, uns 3 anos ficou com essa água aí, até que papai, movimentando junto com eles o pedido na CESAM para poder fazer a extensão de rede, para poder chegar água normal nas casas. O outro problema era a energia, que a gente não tinha também. A gente não tinha energia. E aí eles se juntaram, compraram fios, e aí foram lá na Rodovia do Sol, que era onde tinha posteamento, né, rede da Excelsa na época, nem EDP, Excelsa, né? E aí fizeram lá uma ligação, compraram as escórias, botaram as madeirinhas, que eu até ajudei a pregar na época, as madeirinhas, tinha uma cruzinha na frente, e aí você ia, e os fios iam até na residência, daqui vinha pra lá. Aí quando dava 5, 6 horas da tarde, mais ou menos, quando a luz dava uma caída, eu falei assim, ó, tem que esperar porque alguém tá tomando banho aí, deu uma baixada na luz, para todo mundo usar, entendeu? A energia, para assistir uma televisão, alguma coisa. Até que foram fazendo, né, as buscas de melhoria aí, junto com a Excelsa, para colocar o posteamento, colocar a iluminação pública. Telefone público também, só tinha um na Barra do Jucu, que ainda era a Teleste, a fichinha de ferro, né? Sim. E aí o papai foi e fez esse pedido. Eu lembro que na época... Você lembra disso, André? Rapaz, eu não ficha? só lembro de ficha, como Você eu lembra? lembro que dava briga, porque o pessoal ficava na fila pra falar, o pessoal parece que não tinha fim a conversa. Entendeu? Dava Vocês fila, são, dava são fila. antigos, eu não me lembro não sou desse tempo. não. Olha só, Bruno. Era uma fichinha de ferro, tipo ficha de sinuca. Isso De Eu acho que o fliperama. Brunão já é da época do cartão, já, né, Bruno? Já era diferente. E aí eu lembro que tinha um material de construção que até hoje existe, né? Que é de uma família tradicional Isso aí foi da Barra em que do ano, Jucu, que Alex? era o Francisqueto. Ah, rapaz, foi em 88, 89, entendeu? E aí só tinha ramal de telefone residencial lá no Francisqueto, na Rodovia do Sol. E aí eu lembro que na época uma linha telefônica custava às vezes uma casa, um carro, o pessoal trocava, né? Comprava ações, né? Pra poder ter uma linha telefônica. E aí meu pai queria dar um carro dele só para levar um telefone público para dentro da comunidade. Caramba. Olha só. E aí, com muito esforço, ele conseguiu criar esse movimento comunitário com 13 pessoas que já moravam no bairro, assim, 2 de uma família, 3 de outra, tal. Eu não podia fazer parte porque eu ainda era de menor, né? Mas eu acompanhava, porque como garoto novo, facilidade de escrever e tal, então eu ia para as reuniões, eu que fazia as atas para eles, eu que lia e tal, já ia participando com isso. O moleque é bom de escrever e bota ele secretário aí. Bota aí, tá cheio de energia, tal, e aí embora. Aí assim, com isso eu fui vendo tudo acontecer, e aí eu vi o progresso chegando e eu posso dizer que eu participei de tudo, assim, da evolução, de como foi mudando. Eu lembro que depois que formou esse movimento comunitário, ainda era o prefeito Jorge Anders, papai conseguiu, junto com a associação de moradores, com o movimento comunitário que ele criou, buscar junto à prefeitura, daquela gestão da época, né, para que pelo menos aterrasse as ruas onde estavam os piquês, porque o bairro de Riviera sempre foi bem projetado por imobiliária. Então o que estava faltando era definir ruas, tal, ver onde que era praça, essas coisas, para começar as pessoas também terem interesse de ir para o bairro, de pessoas que investiram igual ele em 1976, falar, aquilo lá tá no mato, eu vou fazer o que lá, entendeu? Então ele acreditou e assim, e quando meu pai tinha um espírito de muito assim, que eu tenho dele, de perseverança, de não desistir das coisas. Não, nós vamos conseguir, vamos começar, nós vamos terminar, nós vamos entregar. Então assim, eu aprendi muito isso com ele, eu devo muito isso a ele. Por quê? Porque com essa luta, ele não desistiu e o gestor da época, ele colocou acho que mais de 13 mil caçambas de terra para aterrar todas as ruas do bairro de Riviera da Barra, para definir o que era rua, o que era isso, o que era aquilo. E aí foi dando forma ao bairro. Aí sim, foi começando a chegar gente. Inclusive até grileiros de terra, por isso se oportunar já, porque o bairro já estava quase que definido, né? Mas aí papai também era muito aplicado com isso. Ele denunciava, ele batia de frente, ele tinha uma coragem, entendeu? Legal. E aí ele ia na imobiliária, falava o que estava acontecendo, a imobiliária botava a polícia em cima, para não deixar um bairro bagunçado. Entendeu? Então, assim, ele era um cara muito organizado, né? Ele gostava muito da ordenação, né? Tinha princípios de muita ética e responsabilidade e honestidade com as coisas. Pra você ter ideia, quando começaram as invasões na região, as ocupações, né? Que logo depois com o prefeito Vasco, né? Ele deixou que o povo entrasse mesmo, falou que desapropriado, né, e tal. Eu fui cercar um terreno pra mim, né? Achando que eu tava, assim, fazendo alguma coisa que fosse benéfico pra mim, né? E fui cercar um terreno. E cheguei em casa, eu falei, pai, amanhã eu vou pegar um dinheiro, vou comprar um arame ali, umas escoras, fazer o quê, meu filho? Eu vou cercar um terreno que eu ganhei ali embaixo. Ele, você ganhou de quem?
Não, porque o prefeito mandou entregar ali, aí tem um senhor chamado Isidoro que ele me deu a senha. Eu falei assim, então você vai lá, compra, faz a cerca e já constrói a casa e vai morar lá dentro. Porque eu não tinha do que pra tirar o que é dos outros, não. Não é seu, por que você vai entrar dentro? Eu falei, mas pai, mas ele tá dando que não é dele, rapaz. Ele tá dando que não é dele. Você quer um terreno? Você vai fazer 18 anos no ano que vem e eu compro pra você um terreno pra você construir em cima do que você vai comprar e construir com o seu suor. Não gosto disso, não. Você não vai fazer isso. Você não precisa disso. Legal, né? Bacana. Então, assim, hoje eu sou um cara que eu poderia ter milhões em patrimônio ali, porque eu vi tudo nascer, tudo acontecer. Mas eu segui a educação que meu pai me deu, a conservação dele, de entender que como eu não precisava, né? Eu não também julgo quem precisa e quem fez, porque foi dado e todas as pessoas têm um jeito de, né? De achar o que é certo e o que é errado, mas assim, pro meu pai aquilo era errado e ele me ensinou aquilo e eu não fui. Não fui, entendeu? Alex, assim, vendo essa questão familiar, né, cara, quando você foi eleito presidente do movimento comunitário, tinha uma expectativa muito grande, então, do público geral, porra, era o filho do cara, né? E como é que foi isso aí, cara? Então, o que acontece? Aí papai fez todo esse trabalho e eu junto com ele. E tinha muitos senhores, né? As pessoas mais velhas que estavam compondo ali. Essa trajetória minha foi porque meu pai, ele muito dedicado, ele já estava de idade, foi se debilitando. Porque ele se estressava muito com coisas erradas e ele não tinha essa facilidade que eu tenho. E essa flexibilidade, né? De dialogar, de conversar, ele já ia logo, partir logo porque ele estava certo. Então isso foi debilitando muito ele. Quando passou uns 4 anos papai à frente desse movimento e tudo dando certo, a gente conseguiu, como eu te falei, a água encanada da Cezam, a gente conseguiu a energia da Excelsa, o posteamento, iluminação pública com a prefeitura, nós conseguimos as ruas serem pelo menos, né, marcadas e aterradas, onde era rua, onde não era, e aí o bairro foi crescendo. Nisso, eu mobilizei, né, um campo de futebol, onde hoje é a praça e a quadra de Riviera da Barra, para jogar bola com a galera, com a garotada. Legal. E aí, para isso eu precisava do espaço. E eu cheguei para o papai, como eu acompanhava muito, pai, onde é que fica a praça do nosso bairro? Porque eu sei que as ruas já estão definidas, mas a praça eu não sei qual é a área. Aí ele pegou a planta, abriu, falou, a praça fica aqui, ó. Nossa rua tá aqui, a gente vira aqui e tal, aqui é a praça. Falei, e a gente não pode limpar, não, pra gente poder fazer alguma coisa na praça? Porque a gente joga bola, por exemplo, pai, que eu gosto e não tem um lugar. Ele falou, vamos fazer um mutirão, a gente fala com o pessoal. Aí ele foi lá na rodovia, perto do Francisqueto, tem a Rodoareia, que existe até hoje, que é dos Meneghelli. Abriu o livrinho de ouro, pediu uma ajuda, os caras deram um recurso lá, botaram o livrinho de ouro, ainda levaram a máquina e limparam tudinho, tiraram o grosso. Aí nós, a garotada, começamos a tirar o resto. Na enxada, no facão, tal, aqueles molhos de raiz e tal. E aí ficou aquela areia branquinha, que lá é local de areia boa, né? Aquela areia branquinha. Eu falei assim, vamos pegar aquela tora maior ali, cortamos aquilo no machado, fizemos umas traves mais ou menos, tal, juntei, deu uns 15 moleque. Batemos o primeiro rachão. Primeiro rachão do pé sujo. O campo foi feito. Onde tem campo de futebol, atrai a garotada. Aí nisso já estava acontecendo já a ocupação em Cidade da Barra, Barra Mares, Ulisses Guimarães, né, outros lugares. Quando falaram assim, ó, tem um campinho sendo feito lá em Riviera da Barra. Aí começou a galera a vir. Aí quando dava 4 horas, 4h30, 5 horas, começava a juntar aquela galera que cava a bola na areia ali, aí, pum, dava o peladão, o racha que a gente falava. O racha do pé sujo em Riviera. Irado. Só que o líder era eu. Por que o líder era eu? Porque eu morava ali, era filho do seu Mazinho, líder comunitário, né? Eu ia te perguntar agora, você não falou o nome do seu pai. Seu Mazinho, Leomar Dias Monteiro, seu Mazinho. Isso aí. Né? E aí, os caras, tudo era Alex, não sei o que lá, é a bola, não, vamos comprar outra bola, vamos botar uma rede, vamos botar uma trave, não sei o que. Aí eu comecei assim, pô, tô liderando um movimento já que, entendeu? E aí a galera começou, falei, vamos fazer um torneio. Aí papai e mais uns 3 coroas lá, pegaram umas caixas de som, colocaram lá no final de semana, juntei com aquela galera, fizemos 5 times, fizemos um torneizinho de futebol. Jogamos lá, fomos campeão, arrumaram as medalhinhas, papai arrumou as medalhas, não sei com quem lá, e deu pra gente. Aí começou a falar, aí lá em Ulisses, lá na Barra, lá já começou a ó, tá rolando um futebol todo dia, 5 horas, lá em Riviera da Barra, e tá tendo torneio. Aí quem tá fazendo? Um Alex Sepulti lá, entendeu? Beleza. O filho do líder comunitário.
E aí foi... Época que não existia o WhatsApp, Não tinha nada disso, não. Instagram. Eu acho que era, na época... Uma era época difícil pra comunicar, hein? Na época, acho que era o Orkut ainda. O MSN, né? MSN. O que eu tô achando legal é que o pai dele trouxe a estrutura, a base, a dignidade pro bairro ali. E o filho veio e trouxe a vida, né? A gente é Botou a continuação, galera pra se né? movimentar, pra organizar o campeonato. Sim, isso é massa. Aí eu me animei com aquilo. Aí eu falei, pai, nós podemos voltar lá, nos Meneghelli, que a gente já limpou tudo. Agora o campo tá ganhando forma. A gente voltar lá nos caras e pedir pra eles baterem umas areias pra gente aqui de praia. Não, que eu vi que eles estão fazendo umas escavações nos prédios. E eu vi um caminhão deles quando eu passei de ônibus. De repente eles têm esse material. Meu pai foi lá comigo. Papai era muito assim, de assim, pegar... Um líder. Ele não era... ele não gostava de chefiar, ele gostava de liderar. A verdade é essa, entendeu? Que é diferente, né? Muito diferente. Então, assim, ele falou, vamos lá. Aí ele me levou lá, chegou lá, o cara falou, rapaz, eu tô fazendo escavação num prédio lá em Itaparica, não sei o quê, dá pra bater lá umas caçamba. Bateu muita caçamba de areia de praia. E aí, como ele não tinha como espalhar tudo, ele deixou lá, eu peguei aquela galera do futebol e a gente foi espalhando aquilo no carrinho de mão, irmão, na enxada. Caramba. Lá onde é, né, hoje a praça. Espalhamos tudo. Aí eu falei, e agora a limitação do campo? Aí para falar assim, ó, vocês podem fazer igual os pessoas fazem lá em outros lugares, bota pneu. Aí ele achou um cara que era borracheiro em Vila Velha, que tinha os pneus que tinha que descartar e não tinha onde colocar, levou pra lá, a gente abriu na linha, tal, eu sempre liderando o movimento, estica aí, puxa pra cá, não, tá errado, mede lá agora, não sei o que e tal. E aí a gente delimitou o campo com o pneu, enterrado pela metade. Irmão, um cara amigo nosso chamado Renato Portela, que até hoje mora em Conheço o Renato Portela. Ele tinha alguns campos de futebol e um tava já abandonado. Ele falou, eu falei, rapaz, precisava de uma trave de ferro, rapaz, nós temos uma trave aí toda torta assim, que a bola, você chuta, a bola às vezes não entra porque o galho faz pra... Faz parte. Aí ele, Sim. eu tenho umas traves lá, vou te doar. Olha só. A gente pegou um caminhão, fomos lá, buscamos as traves, colocamos as traves no lugar. Renato é gente Virou o boa, campinho mesmo. referência da região 5, irmão. Campinho de pelada igual de Riviera, não teve. Teve e tem campos bons. Mas de pelada igual o nosso, de rachão, de vir todo mundo, qualquer tipo de gente, jogar bola com a gente, não teve. Legal. Isso me deu visibilidade de liderar um movimento esportivo. Sim. E aí os torneios começaram a ficar mais frequentes e mais organizados. E eu achei legal aquilo. Só que eu tinha 16 para 17 e ia fazer 18. Aí tinha uma eleição na comunidade para presidente. Eu tinha 17, eu não podia compor chapa. Aqui na minha frente, quem com muito tempo conduziu o Conselho de Comunidade de Vila Velha sabe o que eu tô falando. Eu não podia com 17 anos encabeçar uma chapa. Só que a eleição era no domingo. Meu aniversário, quando eu fazia 18 anos, era na quarta. Olha só. E aí eu pensei, não, você pode sim participar da eleição, porque no domingo você já tem 18 anos. Aí eu falei, e aí, o que eu faço? Tudo no momento certo. Aí, é filho do seu Mazinho, filho do seu Mazinho. Eu falei assim, não é filho do seu Mazinho. Vocês vão votar no filho do seu Mazinho, mas vocês vão votar no Alex Receputi. O nome que vai estar lá é Alex Receputi. Legal. E aí eu fui pra Chapão, ganhei a eleição mesmo. Eu dei 4-1 no adversário. Eita. Legal. Bom demais. Aí eu falo, foi mérito meu? Não, eu acho que o nosso movimento prevaleceu porque uma galera jovem que estava ali entendia que era um cara que estava junto com eles e tinha a mesma pegada que eles. E já tinha Mas- história do seu E pai. aí tinha a história de papai que entrou, que claro, o papai pediu voto pra gente, então a gente não lavou ego na eleição. Massa. E aí veio os maiores compromissos e aquilo que eu não conhecia de fato. Mas para aceitar a proposta, né, eu falava sempre com meu pai e com os mais idosos, né, do grupo. Falou, ó, eu vou, poderia ser o senhor, eu vou, mas se vocês me ajudarem, porque eu não sei o caminho das pedras. Eu tenho muita vitalidade, muita vontade, determinação, né, mas eu quero que vocês conduzam junto comigo e eu vou lá e faço o que tem que ser feito a conselho de vocês, porque eu não vou saber trazer tanto, né, desenvolvimento para a comunidade quanto vocês que conhecem e sabem a necessidade. Eu gosto de bola, eu gosto de futebol, eu gosto de festa, eu gosto de alegria, mas vocês querem outras coisas que eu sei que eu venho trabalhando junto com vocês. E aí não deu outra, a receita deu certo, a gente juntou as ideias, eu recorria muito ao tesoureiro que era mais experiente, ao primeiro secretário, ao meu pai que estava ali, né, como vice e tal. E aí, irmão, Os conselheiros ali. peguei os mais idosos como conselheiros. Comecei a desenvolver o trabalho. Ali a gente conseguiu, nossa primeira gestão, a gente conseguiu trazer drenagem e calçamento para a Avenida Vitória e a Avenida Espírito Santo do bairro, no meu mandato como presidente de comunidade. Novinho, com 18 anos, entendeu? Já aprendi com meu pai. Nem tinha os cabelos brancos. Não tinha, né? não. Já não. Aprendi com meu pai como entrar e sair dentro de um setor público, a quem de fato procurar para resolver as coisas,
né? Como falar, como entrar e sair pela porta da frente, como cobrar. Papai era sempre um cara do diálogo com as gestões, ele não era aquele cara de criar problema, de bater, de chamar televisão, de fazer movimento, de manifestação. Por mais que tivesse um lado de revolta da população por anseio a alguma melhoria, papai nunca foi favorável a fazer manifestações, a tirar o direito de ir e vir de ninguém. Vamos dialogar, nós vamos até quem resolve o problema e de lá nós vamos trazer a resposta, tanto teórica como na prática, mas não vamos brigar com ninguém, porque isso não constrói nada. Então isso eu aprendi com meu pai desde cedo. Tanto que eu fui por 12 anos presidente dessas comunidades e eu mesmo nunca chamei a televisão para o bairro. Legal. Eu nunca chamei, porque eu acho assim, no meu ponto de pensar assim, televisão não vai construir nada, não vai resolver nada, não vai fazer nada lá. Vai vender matéria, vai manter o emprego do repórter. O que vai fazer diferença ali é você falar com quem tem nas mãos o poder de executar as coisas que você precisa. Bacana isso aí, Alex. Então eu corro atrás de quem pode solucionar o meu problema. Diálogo com a pessoa certa. Exatamente. Então assim, conseguimos aí, no finalzinho da gestão, né, do prefeito da época, a gente conseguiu a aprovação, né, no orçamento participativo da construção da praça, porque até então a região 5 inteira só existia uma praça, que era a Praça da Barra do Jucu, que já era um bairro, né, muito antigo dentro da região. E aí eu saí do movimento, porque já estava na minha segunda gestão, e eu precisava de, assim, tocar minha vida profissional. E aí eu acabei que eu fui trabalhar em shopping, e shopping é sábado, domingo, feriado, tudo. Eu falei assim, olha, agora eu não posso mais ficar, porque eu não vou ter o tempo que eu quero me dedicar à comunidade, vai ficar pendências, vai ficar um trabalho mal feito, então eu preciso de alguém agora que tenha tempo para atuar na comunidade, para a comunidade não parar o que a gente já começou, para esse desenvolvimento que a gente está buscando não ficar esquecido, as nossas lutas, né, darem sequência. E aí teve pessoas que se colocaram à disposição, teve uma outra eleição, eu fui trabalhar no shopping, e com o segundo ano que eu estava trabalhando no shopping, a praça foi contemplada, que a gente tinha deixado no orçamento participativo praticamente tudo pronto, foi construída. O líder comunitário da época que tinha assumido, que ganhou as eleições, ele inclusive foi muito bacana, ele citou o meu nome, citou a minha história em cima, falando por que aquela praça estava sendo construída, por que aquela quadra no projeto da praça estava exatamente naquele lugar, de lado na praça, porque era para manter uma tradição do campinho de futebol que nós criamos e tínhamos ali dentro. Ela poderia ser em qualquer lugar da praça, mas mantiveram ela no lugar do nosso campinho. Respeitando a raiz histórica ali. Né? E aí, passou-se mais 2 anos dele, aí eu fiquei 6 anos no shopping. Com isso, cansei de shopping, comecei a trilhar outros caminhos, que foi uma empresa de construção, de reforma e acabamento, né? Na área de construção civil, com meu cunhado. Aí voltei, né? Saí do shopping, voltei a ficar mais frequente, ficar mais visto, né, do bairro e tal. E com isso as pessoas, você podia voltar para a comunidade, não sei o que e tal, sempre cobrando, né? Aí eu pensando muito, falei assim, rapaz, vamos fazer. Aí teve uma eleição, fui lá, fomos eleitos. Aí passamos de novo a ser presidente da Associação de Moradores. Nisso era o movimento comunitário. Aí quando a gente foi eleito pelo movimento comunitário, foi onde nossa diretoria decidiu a gente transformar o movimento comunitário em associação de moradores. Legal aí. E aí a gente fez essa transformação na época, né? Teve amigos, advogados que nos ajudaram a criar um estatuto já todo atualizado e tal. Fizemos lá uma que assembleia. É o estatuto que está valendo até hoje. Até hoje. Você vê que foi bem feito. Aí fizemos a assembleia com a comunidade aprovou, né? Entendeu o que era um movimento comunitário, o que é uma associação de moradores e tal. E aí a gente começou a tocar. E aí a gente começou a ter várias outras conquistas pela legalidade e a legitimidade que nós tínhamos dentro do bairro documental. Aí a gente já estava com uma coisa maior nas mãos, com um potencial maior de buscar melhoria. E aí com esses 2 mandatos a gente conseguiu outras, né, vias drenadas e calçadas, como a Baixo Guandu, a Riachuelo, né, a Guarapari, a Liberdade. A gente foi tocando o barco. E aí eu fui criando alguns projetos dentro da comunidade. A gente já tinha uma praça. Aí eu criei, como presidente da associação, a primeira feira gastronômica de comidas típicas e artesanatos
né, na região. Olha Aí a só. gente colocou, ela existe até hoje naquela praça. Gerando renda, é? Legal. Eu pensava que a gente Oportunidade. tinha que dar oportunidade para as pessoas, às vezes, né, de rendabilidade, empregabilidade, né, muita gente queria fazer artesanato, essas coisas, me cobravam, me pediam, porque eu sempre fui um cara de escutar muitas pessoas, eu sempre fui muito aberto para poder implantar boas ideias, eu nunca sou aquele cara, assim, pessimista de que não vai dar certo, eu sou o otimista de vamos tentar que, se a gente conseguir bem, entendeu? É isso. Então, assim, criamos essa feira, criei os cultos nas praças, e aí Legal. a gente pegava o quê? Eu tinha até pouco tempo aí um contato de mais de 60 pastores, hoje tem menos, mas continuo tendo contato, mas no meu celular eu tinha uma lista que, assim, eles me ligavam para pedir a oportunidade de poder fazer o culto na praça para evangelizar. Ó, que legal. E aí a gente colocava lá os sábados ou domingo, na escolha do pastor, o culto na praça e a gente fazia. E aí eu comecei a ficar um pouco mais conhecido porque veio a era do Facebook. Sim. E aí eu tinha aquele negócio de pegar assim, ei galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui na comunidade, ó, estamos recebendo aqui o serviço de limpeza pública, quero agradecer o prefeito, quero agradecer o secretário Digital e tal. Tá atendendo a nossa influencer, comunidade. Obrigado aí, prefeito. Aí tinha aquele crítico, né, que falava assim, mas tem que ficar agradecendo nada. Não, tem que agradecer sim, irmão, é obrigação deles, mas quando faz, nós temos que reconhecer que tá fazendo, entendeu? Tá, então aqui o presidente Alex Sepulti, da diretoria e tal. E aí começou esses vídeos espalhados no Facebook da galera. Aí eu achei legal, uma das fases mais legais da minha vida, assim, como líder, foi que vários presidentes de comunidades diferentes me procuravam para saber como fazer o trabalho. Ó, que E eu não legal. posso esquecer de um cara que está até presente aqui e tal, mas esse cara que me ensinou muito, que é o Dolar, que quando ele chegou e falou, ó, tudo que a gente tiver que fazer, a gente tem que formalizar. Você tem que ter prova daquilo que você faz para quando tiver contestação, você mostrar na íntegra que você que foi o cara, que você que Perfeito. fez, tal, entendeu? E assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tal. Então ele sempre muito dedicado, e ele que criava os negocinhos no computador pra gente jogar lá, Alex Sepulti, presidente da Associação dos Moradores, tal, tal. E aí ele fazia os documentos de uma forma que, assim, ele embasava na lei, no artigo da lei, pra gente poder encaminhar com papel timbrado da Associação de Moradores. Legal. E ele falava pra mim assim, ó, toda vez que chega um documento desse jeito aqui, lá na secretaria, o prefeito ou o secretário, ou quem botar a mão, fala assim, caramba, aqui não é qualquer um que tá mandando documento pra mim não, aqui sabe o que tá falando. Então, assim, o cara já vai ter uma... Então, isso me ajudou muito, por quê? Porque as outras comunidades que não tinham essa organização, Sim. elas começaram a me procurar, os presidentes começaram a me procurar, pela Como desenvoltura referência. de poder fazer o vídeo, né, da conquista que eu mostrava quando a gente pedia e mostrava quando a gente fazia, e aí também de como que era a organização, porque o bairro de Riviera começou a se tornar referência na região 5, porque nós tínhamos, ó, uma praça, era do lado de cada rodovia a única que tinha a feira que acontecia toda quinta, sexta, sábado e domingo, tinha os cultos, tinha outros tipos de evento que eu levava pra lá, que a gente já fomentava lá o movimento da praça com capoeira, o cara queria dar uma aula disso, o cara queria fazer um curso, não sei o que lá, tudo que o cara vinha falar comigo, Alex, vamos botar na praça, irmão, vamos botar na praça, eu usava a praça pra tudo, entendeu? Até que é importante falar disso, até que chegou um dia um parceiro, que é o Fernando Gomes, com uma empresa de cursos de capacitação profissional, e me pediu para poder ver um lugar para alugar, para ele colocar a empresa dele, que ele estava recentemente morando no bairro e ele tinha essa empresa, queria, né, dar cursos. Eu falei com ele, cara, eu não tenho lugar para te alugar não, mas a gente pode fazer um bem bolado. Eu tenho uma associação de moradores que ela serve mais para capela mortuária do que para qualquer outra coisa. E, assim, dar atenção aos entes queridos que falecem eu acho muito importante, mas cuidar de gente viva é mais importante ainda. Com certeza. Então, como você tem essa empresa, eu posso ceder o espaço em dias e horários determinados para a sua empresa dar os cursos, dentro de uma parceria que você abra, feche, cuida, limpa, organiza, dê a manutenção e ainda me dá uma coisinha que eu não consigo pagar porque eu não tenho receita na Associação de Moradores. O quê? Pegar a sua secretária e colocar ela para toda vez que o morador, dentro do horário que tiver aberto, tiver alguma dúvida, alguma necessidade, ele venha, passe, você pegue tudo para mim, como se ela fosse secretária também da Associação de Moradores, e até mesmo criar um ofício, que eu posso estar na prefeitura em qualquer lugar, você criando, mandando para mim, lá mesmo eu já resolvo alguma coisa. Mas ele entendeu rápido, que ele é inteligente, ele falou assim, não, fechado. E eu te pago quanto? Você não paga nada. Você me dá umas 2 ou 3 vaguinhas por cada curso seu para eu dar no social aqui pra uma galera que não tem condição de pagar também. Ele falou, fechado. Fechado. Maravilha. O que eu entendi? Que eu até levei a proposta pro Dolar na época, eu entendi o quê? Se eu fosse pagar alguém para fazer toda a parte
de organização da sede, manutenção da sede, limpeza dos banheiros, da área que a gente fazia reunião e tudo, eu ia ter que pagar no mínimo salário mínimo. Sim. Se eu fosse ter que contratar uma secretária para poder me atender na comunidade, por mais que a gente tenha um secretário da executiva, mas não é uma pessoa que está, às vezes, disponível o tempo todo para você, eu também tenho que pagar um salário mínimo. Ele ia me dar tudo isso. Eu não aluguei, mas eu estaria tendo ali, no mínimo, 2 salários mínimos, né? De recurso para dentro da sua Ganhou mais E as vagas ainda pro social. E as vagas para o social, que era para a região. Aí fechamos com ele fez um contrato, o advogado colocou e tal. Colocamos ele dentro da sede. Com uma outra também pequena observação. Todas as vezes que eu fosse precisar da sede da Associação de Moradores para reunir para qualquer tipo de assunto que fosse relacionado à comunidade, eu avisaria ele com antecedência e ele, neste dia, não teria aula ou remanejaria as aulas dele para lá, porque a prioridade era sempre o espaço ser usado pela comunidade. Sim. Então, sempre foi feito um bate-bola e a gente foi se afinando, com aquilo a gente foi dando cursos ali de alfabetização, curso de primeiro socorro, cuidador de idosos, informática, curso de elétrica, curso de pedreiro, tudo quanto é curso que a empresa dele dava, a gente colocou ali dentro. E hoje eu tenho, assim, o orgulho de dizer que muitas pessoas ainda, até hoje, quando me vê, pô, obrigado aí, então, não sei o quê, pô, tô trabalhando em tal lugar e tal. Então, assim, formamos muitas pessoas ali sem condição de pagar um curso fora, porteiro, que hoje tem, que a gente deu sem custo nenhum para ela. Então, Faz a assim, diferença na vida. Isso aí eu acho que foi uma das coisas mais legais que eu fiz na comunidade, tá? Foi ter dado oportunidade a muitas pessoas de empreendedorismo, empregabilidade de pessoas, renda nas... Dignidade de vida, né? Dignidade de vida e capacitar. Tem mãe que chegou para mim uma época e falou assim, graças a Deus você conseguiu fazer meu filho fazer esse curso, ele tá trabalhando num prédio lá em Taparica, porque ele tava indo já pro movimento e eu sentia que eu tava perdendo meu filho. Então, assim, pra mim isso não tem preço, irmão. Sim. Você fazer isso pra uma pessoa. Alex, sobre essa questão da liderança comunitária, acho que ficou bem colocado. E para quem conhece a sua história, sabe que você é um lutador, sabe que você é um camarada que é persistente, não se abate nas primeiras derrotas. Então você é um cara que tentou uma vez para vereador, tentou 2 vezes para vereador e foi na 3ª oportunidade, foi isso? Sim. Que você teve o sucesso. Mas foi fruto de uma insistência, né, e tudo mais. Queria que você contasse a história que você estava contando nos bastidores aqui. Sim, é muito bom. Desse momento difícil da sua vida que você estava pensando em desistir e aí virou a chave para você conseguir o sucesso que você tem hoje. Fazendo só um adendo aqui, ó, que vem a calhar também com o que o Luiz falou, eu acho assim muito importante porque a questão política hoje em dia, as pessoas veem muito como que os políticos estão ingressando com interesse particular, né, próprio, e não de ajudar a sociedade em si. Ainda existe esse ranço ainda com relação à questão política, muito na sociedade. E eu vi que seu pai foi uma pessoa que fez muito por se doar, sem interesse em causa própria, sem advogar em causa própria, mas advogando em causa da sociedade ali em si. E eu vi que você trouxe isso para você, né, de advogar em causa da sociedade e não em causa própria. Eu queria entender também, dentro dessa resposta do Luiz, porque você se candidatou para isso também, para estar lá dentro fazendo a diferença, de entender da onde que veio esse seu sentimento de abrir mão, assim, que eu vejo, que você abre mão da sua particularidade, de ganhar o seu dinheiro, da sua empresa e tudo mais, trabalhar ali para advogar em prol do povo ali mesmo, da sociedade, da sua comunidade, de estar ali, da onde que vem essa força de vontade, essa garra de continuar, esse sentimento? Então, assim, a gente tem isso de família, né? Eu falo que assim, eu venho de uma família muito conservadora e eu sou assim, eu tenho muito orgulho da família que eu sempre tive, que eu tenho, dos exemplos da minha família que eu sempre tive, dos mais velhos, né? Desde o meu avô, meus tios, meu pai, porque assim, foram sempre pessoas que acompanharam muito a questão da fé cristã, né? E isso traz essa sensibilidade de olhar para o próximo de forma diferente, né? Então, meu pai, ele me ensinou isso, que a gente, ajudando as pessoas, a gente acaba se ajudando, né? Então, assim, o fato de eu estar presidente da comunidade na época foi justamente também por ser solidário a tudo que meu pai já vinha fazendo e fez por mim, porque a saúde dele, como estava debilitada, eu entendia que se alguém não tomasse aquilo dele, tirasse aquilo dele para ele se cuidar, ele poderia, né, até
né, morrer, porque Sim. ele levava muito assim, muito na ferro e fogo. Então, já foi naquilo ali de tentar ajudar o meu pai, sabendo que eu poderia não só ajudá-lo, mas também ajudar toda uma comunidade, fazendo trabalhos, né, de busca por melhorias ali dentro. E assim, eu nunca quis ser vereador, gente, essa é a verdade. Nunca foi projeto meu pessoal ser vereador. Eu estudei para ser administrador de empresa, administração. Eu estudei para isso. Tanto que eu gerenciei, fui supervisor, passei por vários cargos importantes em várias empresas, sempre começando de baixo, mas eu cheguei sempre ao topo de algumas empresas por onde eu passei, que não foram muitos, porque eu sou de valorizar muito aquilo que eu tenho e pegar muito aquilo, né, que eu tenho e entregar tudo que eu posso. Então, assim, eu sempre fiquei assim, 6 anos em uma, 5 na outra, 8 na outra. Eu não fui ficar trocando de emprego, entendeu? Eu costumo começar uma coisa e dar sequência, entendeu? Então, assim, essa questão que você está falando, de como isso começou, de como que eu cheguei a vereador, foi justamente pensando em ajudar pessoas. Eu entendia que se eu fosse atrás de cuidar das pessoas que estavam precisando de alguma coisa, eu cuidaria do lugar onde aquelas pessoas estão morando e precisando de ajuda. Eu fui, como o Luiz falou ali, candidato, eu fiquei 12 anos à frente de uma associação de moradores, né, trabalhando em prol da comunidade, voluntariamente, entendendo que eu ia melhorar o lugar, que eu fui morar quando não tinha nada, mas que os meus filhos, os meus netos, os filhos dos meus amigos teriam se eu fizesse um bom trabalho. Então eu não estava muito mais preocupado comigo, eu estava preocupado com os que estavam vindo. Como é que eles vão fazer? Eles vão jogar bola onde? Eles vão andar em que tipo de rua? Né? O que eles vão ter aqui? Qual tipo de serviço vai ser, né, possível eles terem em uma comunidade que não tem nada ou que possa ter tudo? Então a minha busca foi sempre em dias melhores no futuro, para que as pessoas pudessem ter aquilo que eu não tive quando eu cheguei naquela região que não tinha nada. E aí, com esse trabalho sendo feito dessa forma, com essa visão, nesse direcionamento, a própria comunidade, quando chegou em 2015 para 2016, que nós estávamos vivendo, inclusive, uma crise no país sobre corrupção, lavagem de dinheiro, não sei o que lá, pessoas desonestas, isso, aquilo, começaram a me falar, pô, você é um cara bom, você é filho do seu Mazinho, você vem de uma criação, né, honesta, se coloca candidato, nós estamos precisando disso, Vila Velha está passando por um momento e tal, tal. E eu resistente àquilo, mas o meu próprio pai falou, vai rapaz, se estão te chamando, vai. E eu nunca tinha nem me filiado a partido nenhum. Eu nunca tinha pensado em política assim, dentro dessa proporção. A minha ideia era só fazer com que a comunidade, a região 5, onde eu moro, fosse uma comunidade melhor, bem vista, né? Sim. E aí, a gente foi candidato. Foi candidato para experimentar o nosso nome. A gente fez até um trabalho muito bom. Trabalhamos em 2, eu e o Dolar da Paixão, sozinhos nós dois, trabalhando de dia, de tarde e de noite, colocando cartaz eu mesmo, subindo na escada, pregando ali no par. A gente ia lá no posto, botava gás no carro, voltava para a região, ficava até 1h da manhã, acordava às 5, a gente passando de casa em casa, tivemos 1.353 votos na nossa primeira candidatura. Caramba. Sem ajuda de ninguém, só a gente trabalhando, de verdade. Porque até as pessoas que incentivaram muito, as pessoas do partido que falaram que prometeram mundos e fundos, deram nada. A gente teve que falar agora que o barco tá na água, vamos remar nós dois. E vamos embora. Tivemos essa quantidade de votos. E aí, não vencemos as eleições. Mas como eu disse, eu tive uma criação de que a gente tem que perseverar naquilo que a gente quer. E aí, irmão, eu não parei. Eu continuei trabalhando na comunidade. Não vencemos as eleições? Falei, não era meu sonho ser vereador, meu sonho era melhorar a minha comunidade. Então vamos continuar correndo atrás do que a gente precisa. Os moradores entenderam que eu não estava ali porque eu queria ser algum político renomado, reconhecido, eu não queria status. Eu queria que a comunidade crescesse. E aí, como eu fui candidato, a visibilidade ela expandiu, aí as demais comunidades, né, começaram a me ver como um líder político da região. Mesmo sem o mandato, eu era procurado para poder ajudar de alguma forma. E aí eu já tinha alguns caminhos de conhecimento. Eu passei a fazer para a primeira candidatura um curso de gestão pública para entender melhor o processo e tal. Já tinha aquela experiência de campo ali, na prática de como fazer, de como ir, de como, né? Então, isso fez com que eu fosse reconhecido e as pessoas voltassem a me pedir para, em 2020, ser candidato de novo. Só que aí o trabalho tomou uma proporção maior, a expressão era outra, já tinha sido testado na urna,
Os partidos viram que eu tive uma quantidade de voto expressiva que dava pelo menos para poder ajudar numa legenda, né? E eu fui para dentro. Fomos candidato de novo. E aí também não vencemos a eleição. Tivemos 1.523 votos. Aumentamos um pouquinho, mas eu entendi que é uma região muito difícil. A demanda é altíssima. E é uma região que todo político vai explorar na época de eleição. É verdade. Aí, quando chega ali, você acaba trabalhando muito, e às vezes você não tem o êxito porque chegam muitas promessas, chegam muitas coisas que às vezes não são nem possíveis nem capazes, e as pessoas, por falta de informação, acabam aderindo e acabam votando e apoiando. Dinheiro também, né? Se divide muito, a gente perde muito com isso. E aí eu falei, pô, beleza. Quando chegou em 2020, que eu não venci as eleições novamente, depois de ter feito todo esse trabalho que eu falei para vocês, de presidente de comunidade, nunca ter pensado em ser candidato a nada a não ser cuidar das comunidades. Mesmo assim, perdendo a eleição, continuando, trabalhando, perseverando, tentando trazer desenvolvimento, ajudando o líder aqui, líder ali, também não fui eleito. Eu falei assim, cara, eu acho que já deu, vou fazer igual papai. Eu vou entregar na mão de outro e outro desembola e eu vou ver minha vida agora, porque eu tô cuidando de tudo, de todo mundo, né? E ao mesmo tempo eu tô esquecendo um pouquinho de mim. E eu preciso enriquecer o meu currículo profissional, né? Eu tô numa idade boa ainda para poder, né, aventurar algum tipo de caminho que não seja política. E aí eu voltei com a empresa que eu tinha com meu cunhado, que foi embora para Portugal e deixou a empresa aí de construção, reforma e acabamento, realizar. Aí eu coloquei para um amigo que eu ia voltar a mexer, ele falou, eu tenho uma pessoa para te indicar. Aí me indicou essa primeira pessoa. Vamos lá para Itaparica fazer o serviço, a pessoa gostou muito, tal, já indicou outro. Aí já indicou outro. E o problema era achar mão de obra boa, mas eu peguei uns parceiros bons, parceiro bom de elétrico, de hidráulica, de ladrilho, de tudo. Fechamos ali, rapaz, uma parceria e começamos aí, beleza. Um dia, 2021, né, eu estava na varanda de um dos prédios que a gente estava fazendo uma reforma, eu olho para baixo, lá na praia, tá o prefeito Arnaldinho e o secretário de serviço bom, Anadelso, colocando um parquinho na areia. Aí eu olhei e falei assim, olha lá os caras, irmão, metendo um parquinho ali, ó, tal. Aí eu dei um assovio. Aí a Anadelso olhou pra cima, olhou, aí eu, e aí, secretário? Aí, vem cá, rapaz, quero falar com você. Eu falei, você? Eu falei, peraí. Aí eu desci com um saco de entulho pra aproveitar a viagem. Joguei a caçamba, atravessei, porque não era só ter a empresa, eu botava a mão na massa, entendeu? Sempre fui de botar a mão na massa. Aí, desci, quando cheguei lá, tá eles dois lá, então, aí, quem tá aqui, rapaz, todo empoeirado, aí a Anadelso me abraçou, falei, vou te sujar, falei, não é nada, o prefeito me abraçou e tal, falei, o que você tá arrumando, rapaz? Eu tô fazendo uma reforma no apartamento ali, por que, rapaz, você sumiu, o que tá acontecendo? Eu falei, rapaz, eu tentei, ajudei o que eu podia, eu parei, vim cuidar da minha vida. Aí, não, você não pode fazer esse negócio não, rapaz, você tá doido, você teve 1.500 e poucos votos, rapaz, você sabe o que é 1.500 votos, rapaz? Bota 1.500 pessoas a turma atrás da outra pra você ver onde é que vai dar essa fila. Verdade. São 1.500 pessoas que acreditaram em você, rapaz, você tem um potencial incrível, não sei o que e tal. Eu falei, mas acho que não dá pra mim não, rapaz, é desgastante demais colocar o nome, tem que ter muita coragem, eu tô desanimado, na verdade, eu tô desanimado, tô tocando minha vida, Adelso, não, aí Arnaldinho, eu quero conversar com ele, leva ele lá, você vai levar ele lá, quero conversar com ele. Aí ficou me ligando, eu fiquei assim, persistindo em não ir, né, que eu tava tocando meu negócio, até que a Anadelso um dia me conversou, não, vamos lá, vamos tomar um café, você vai ouvir o cara quer falar com você. Aí nós fomos, chegamos lá pra sentar, pra conversar com o prefeito, que é o atual prefeito hoje, Arnaldinho. Aí começamos a bater papo, aquele cafezinho que ele sempre serve pra gente, né, da cafeteira dele e tal, tal. Aí ele falou, rapaz, nós temos que conversar. Eu falei, você sabe que eu não sou mais presidente da comunidade, que eu tô desligado já tem um tempo. Então eu falei, nada disso é importante agora. Vamos falar de Alex Receputi, o cara fiel e leal, que é raro na política. Tô te chamando pra você fazer parte do nosso grupo. Eu falei, mas prefeito, eu já desisti desse negócio, não quero mexer com isso não. Eu falei, rapaz, você não pode desistir, irmão. São pessoas igual você que a gente precisa na política. Entendeu? Se a gente não liderar, a gente é liderado, irmão. E nós temos um projeto, não é pra hoje. Nós temos um projeto, não é pra esse ano. É pra muito tempo. Vila Velha precisa andar e precisa de gente boa. Então eu quero que você faça parte do grupo. Ninguém conhece aquela região 5 igual você. Você viu aquilo crescer, você viu aquilo nascer, irmão. Você conhece pra onde a água corre. E eu preciso ter olhos, ouvido, boca naquele lugar que eu possa confiar. E isso eu sei que eu posso fazer, confiar em você. Aí eu falei, mas prefeito, eu caminhei do lado oposto, na oposição, o pessoal
falou que eu não ia ter oportunidade para mais nada na política, porque eu estava do lado de cá, e quem ganhou foi o lado de cá. Ele falou, esquece. Quando eu falei seu nome aqui, realmente deram um kick dessa altura. Mas eu preciso de gente leal e fiel. Isso você tem e eu quero. Você vai trabalhar com gente. E em 2024 você vai ser candidato. Eu falei, pô, nem falei que eu vou trabalhar com você, já falei que eu vou ser candidato? Porque você tem potencial. E nós vamos trabalhar isso junto. Nós somos grupo, irmão. Quer entrar pro grupo? Aí eu parei, olhei assim pra Anadelson pro lado, a Anadelson respondeu por mim. Aí eu falei, tô dentro, o que eu vou fazer? Esquenta a cabeça. Anadelson já soltou ele quer. Você vai fazer o que você quiser, nós vamos te dar uma função que você sabe desenvolver perfeitamente. Aí fui embora, aí alguns dias depois, né, me ligaram pra voltar, aí eu fiz o que tinha que ser feito, tal, fui nomeado, fui pra Secretaria de Serviço Urbano, onde o secretário era Anadelson na época, comecei como fiscal de região, e aí fiscalizando a região ali, eu comecei a aprender aquele trabalho, né, e aí depois da secretaria, a gente começou a desenvolver um trabalho legal, né, fiscalizando os serviços urbanos da região 5, e aí a secretaria trocou, a Anadelson saiu da secretaria, entrou um outro secretário, o Rogério, pessoa muito boa, um cara técnico, né, sabendo o que realmente, né, era necessário para que a secretaria avançasse, né, entregasse para a cidade, e trabalhei com ele um bom tempo, correspondi também à altura, e acho que a maior oportunidade que eu tive, na verdade, de mostrar quem de fato era o profissional Alex, independente de estar no setor público ou privado, que para mim não importa se você está no setor público ou privado, o importante é você entregar, irmão, é produzir. Eu aprendi isso. Funcionário, seja onde ele estiver, ele tem que produzir, ele tem que entregar. E aí, eu nunca fui um cara descansado. Eu sempre fui um cara de metas. E eu gosto de cumprir as metas e bater meta. E aí, quando entrou o Rafael, secretário de Serviço Urbano, que é um cara técnico e também tem uma visão política, acho que ele me assistiu por algumas semanas, alguns meses, e viu que dava para confiar naquele cara que estava ali. Me trouxe, me deu a coordenação da região 5 para poder trabalhar com o serviço urbano. Eu tive a estrutura de carro, eu tive a estrutura de liberdade, né, para poder desenvolver o trabalho da forma como eu queria, né, para criar os cronogramas. Ele entregou na minha mão uma responsabilidade muito grande. E eu entendendo aquilo, que quanto maior a responsabilidade, maior é o desafio. Eu parti para dentro, irmão. Parti para dentro da região 5, que estava um caos. Mas eu parti para dentro mesmo para poder acabar com todos os problemas relacionados à Secretaria de Serviços Urbanos. Eu coloquei como meta para acabar. Ponto de lixo viciado, todos os serviços que a gente precisava de limpeza pública, de manutenção, tudo que precisava ser feito, eu fui para dentro para fazer. E aí, consegui um grande êxito, né? Foi um dos servidores daquela secretaria mais elogiado, né? Tanto pelo secretário, pelo prefeito, por outros secretários e também pela população, porque a gente conseguiu, né, o que a gente estava almejando, deixar a região 5 limpa e organizada através do serviço urbano. E com isso dando uma colaboração, uma contribuição, né, em outras partes também, como liderança que a gente vinha sendo procurado sempre pelas pessoas, como referência de líder político. E aí com isso, realmente, fui chamado outras vezes pelo prefeito para a gente poder estar, né, compondo chapas para poder disputar a eleição de 2024. Fomos para as eleições e hoje estou aqui, eleito vereador de Vila Velha, que não era um sonho meu, mas hoje eu entendo que era necessidade da cidade ter pessoas comprometidas com a entrega de serviço público para poder desenvolver a cidade e dar dignidade às pessoas. Alex, É isso. vendo um pouquinho da sua história, um pouquinho que você contou aqui pra gente, a gente já sabe que fama ela não vem do nada, né, Luiz? Não vai. A fama ela vem por algum motivo. Ninguém ganha fama à toa. E você é um cara na política fora da curva. Que hoje em dia as pessoas procuram atalho para tudo. E você provou por A mais B na sua história que você não procurou um atalho, você construiu a sua estrada, né? Você não cresceu pisando na cabeça das pessoas, você não cresceu dando pernada nos outros, pelo contrário, você manteve a sua palavra, né? E isso foi uma das coisas que te potencializou chegar onde você chegou. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta que, vendo um pouquinho da sua história, eu vi que você teve uma participação muito grande no esporte dentro da comunidade. Trouxe uma vida para aquela região ali que estava começando ainda, né? E hoje, você, junto do nosso secretário de esporte, Anadelson Pereira,
tem feito um trabalho muito grande na região 5, né, fazendo uma força-tarefa para tirar aquela criançada que estava nas ruas e trazendo para o esporte, um programa multiesporte. A Anadelso esteve aqui, né, Luiz, passando para a gente. É nosso. E ele passou que vocês já têm hoje 4.000 crianças atendidas ali naquela região, com diversos esportes, desde o boxe ao futebol, escolinha de futsal, Multiesporte mesmo. Multiesporte mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parceria que você tem hoje com a Anadelso. Você contou já um pouquinho dessa história de vocês, mas vocês já têm um grande projeto que, rapaz, impacta 4.000 crianças, irmão. Muitas crianças. É um negócio sensacional. Não, André, essa parceria com a Anadelso, ela não é de agora, não. Muita gente falava que eu era louco, porque depois da minha primeira candidatura, eu sempre estava à procura de alguém que pudesse me dar um suporte com o mandato. Porque para um presidente de comunidade andar sozinho na comunidade é muito difícil. Você tem que ter alguém para te ajudar. Dessas vezes, todas que eu fui presidente de comunidade, eu não tive um vereador atuante, ativo, do meu lado, não. Foi quando chegou em 2018 que eu conheci a Anadelso, e aí o bairro já estava mais desenvolvido, já tinha os outros bairros local, e eu continuei trabalhando esporte, né, através de torneios, campeonatos e tal, e no me aproximar mais de Anadelso, e Anadelso mais de mim. Por quê? Porque eu via Anadelso muito dentro das comunidades da região 5. Eu vi ele muito pé no chão. Eu falei, pô, esse cara é o único cara que vem pra cá, pra dentro, quando chove, quando as ruas estão cheias de água, lama, que as pessoas falam com ele e ele não tá chateado com ninguém, ele tenta buscar uma solução. Esse cara é o meu perfil, cara. Eu vou ajudar esse cara. E eu entendia que se eu ajudar, tinha sido candidato, se eu ajudar em 2016, não ganhei eleição, se eu ajudasse ele em 2018 e ele conseguisse ir para o estado, seria uma grande força se eu conseguisse me eleger também a vereador, para ter um cara, né, lá em cima. Certeza. Então eu já entendia isso. Então, assim, que daria para fazer alguma coisa diferente, né? Então, assim, quando eu comecei a desenvolver os campeonatos, né, em quadras de escolas, em societies, né, em lugares, eu sempre procurava a Anadelso para me dar uma força na premiação, para me ajudar com um troféu, com uma medalha, com um recursozinho para pagar um negócio para alguém, um jogo de camisa e tal. E a Anadelso nunca foi um cara que me disse não, vamos ver, vamos tentar e tal, e sempre cumpriu comigo. Em tudo aquilo que eu colocava a logozinha do Anadelso lá, e o Anadelso sempre, pô, obrigado aí, não, obrigado você, pô, se não fosse você, não tinha conseguido dar o troféu pro cara, né, medalha pro pessoal, tal. E aí foi rolando essa parceria. E aí, eu fui desenvolvendo esse trabalho, as pessoas falavam que eu era doido, que eu tava levando o Anadelso pra dentro da região pra tirar mais os votos. Depois você for candidato, aí vai tomar seus votos todos, tal. Cara, você tem um cara que eu admiro e que eu respeito muito politicamente, Anadelso, porque na eleição de 2020, nós disputamos as eleições como vereador, ele não entrou no meu reduto, ele respeitou minhas lideranças, ele não tentou tirar nada do que era meu, muito pelo contrário. Quando chegava alguém pra conversar com ele virava pra pessoa e falava assim, pô, você tá com Receput? Não, tudo tá fechado, é gente boa, é meu amigo. Então, assim, eu valorizo muito isso, cara. Eu valorizo muito a questão da ética. Isso, não? Então, assim, na política isso é difícil. Então, quando hoje eu faço um discurso que eu falo pro Anadelso, é meu amigo, é meu irmão e é meu candidato, eu falo com propriedade, com sentimento. Falo de verdade pra pessoa. Legal. Porque é difícil você achar uma pessoa que te respeita no mundo político, irmão. Todo mundo quer dividir o mesmo espaço, se precisar te empurrar pra fora, ele te empurra. Pisa em você, sobe nas suas costas. Eu não gosto desse tipo de coisa. Infelizmente. São duas coisas que eu não faço na minha vida. Eu não faço esse tipo de comportamento com ninguém. E uma outra coisa que eu não consigo fazer com ninguém na política, tá? Podem me dar o dinheiro que for. É abandonar a pessoa que eu tenho que ter gratidão por ela, pelo que ela já me serviu, o que ela fez por mim. Eu não consigo fazer. Legal. E política de desconstrução de alguém também para mim não serve, porque eu acho que não é desconstruindo alguém que você vai se construir. Eu tento buscar o meu próprio brilho, o meu próprio espaço, fazer as minhas próprias conquistas do meu trabalho, do que falar mal de alguém, que não vai adiantar, irmão. Então, assim, hoje, a Anadelso está secretária de esporte. Eu acho que o destino nos trouxe até aqui dessa forma, eu estando vereador e ele estando secretário. Eu hoje me considero, né, um vereador versátil, que não tem uma bandeira fixa daquilo que faz. Eu estou aonde a comunidade precisa, me chama e tem um problema para levar solução. Legal. Eu não escolho o problema, irmão. Eu vou lá atrás dele para levar solução. E me identifico muito com a questão do esporte, porque, como eu falei para vocês, a minha história lá em Riviera começou com o esporte. Com um garoto de 16 para 17 anos querendo promover o esporte. Então, hoje, o destino traz um secretário, parceiro, amigo, irmão, um vereador que é dedicado a essa questão do esporte, tem essa visão de que o esporte ele transforma a vida.
Um prefeito parceiro. Um prefeito que não é prefeito, é mãe, entendeu? É verdade. Tudo que a gente precisa, tudo que a gente propõe, Ele tudo que a atende. gente sugere pra ele, ele falava assim, é pra cuidar das pessoas? É pros meninos? Vamos fazer. Então, assim, quando a gente criou o projeto Multisport, que foi uma conversa entre eu e a Anadelso, que eu falei com ele, Anadelso, você tá de secretário de esporte agora. Você sabia que eu sempre tive um sonho de fazer o social pelo esporte? Como assim? Falei, a gente pega o esporte, coloca ele dentro das necessidades sociais que nós temos, dentro dos projetos que não consegue caminhar sozinho, que não consegue progredir porque não tem recurso, tem nada, abraça e faz um bem bolado, irmão. A gente vai conseguir conquistar, assim, um resultado muito grande. Por quê? Hoje A união de forças. né? hoje eu tenho, por exemplo, 18 projetos sociais dentro da região 5. E um é de jiu-jitsu, um de futebol, um é de vôlei, um de basquete, um é de handball. Cara, a gente coloca o nome Multisport, abraça todo mundo. Qual é a ideia? Eu falei, a gente não vai tava conseguir bancar remando isso tudo não, sozinho. Alex. Eu falei assim, não é bancar não, irmão. A gente dá Isso. capacidade deles se formalizarem, ensina o caminho, dá pra eles formalidade, e aí a gente começa ajudando, depois eles tocam sozinho. Mas aí já são líderes que nós estamos formando, entendendo que agora eles não precisam mais de ficar vivendo de político em época de política. Sim. Eles vão fazer a diferença com recurso próprio, né? E aí, cara, a Anadelso aceitou essa proposta e foi assim, eu acho que um sonho realizado na minha vida de político. Por quê? Porque hoje nós temos quase 4.000 crianças sendo atendidas. Enquanto você falava, eu ficava assim, será que aquele cara que estava organizando os campeonatos no bairro tinha dimensão que algum dia ele ia construir um projeto que ia atender 4.000 crianças? E não para por aí não, André. Sensacional, né? Não vai parar por aí. Nós vamos atingir mais crianças. Com certeza. Porque tem mais criança precisando de atenção. Sensacional. E eu entendia que faltava políticas públicas dentro dos projetos, faltava políticas públicas para que essas pessoas tivessem oportunidade. Eu sempre fui de frequentar muitas comunidades. E aí, irmão, eu via essa necessidade. E eu falava assim, um dia, se eu alcançar e Deus me der a oportunidade de realmente ter um mandato de vereador, eu vou querer fazer diferença na vida dessas pessoas. E aí, acontecendo, através do secretário de esporte, desse projeto que nós estamos plantando, e eu acho que cuidar das crianças é cuidar do futuro, tá? É dar condição de ali, de repente, sair medalhistas olímpicos, campeões mundiais, mas com toda a certeza do mundo, se não forem medalhistas e campeões mundiais, vão ser grandes cidadãos, que vão colaborar muito no futuro com uma cidade melhor, entendeu? Um Esse é pai o de família verdadeiro trabalhador. ouro. Medalhista e campeões da vida, né? Campeões da vida. Alex, a gente precisava aqui, acho que de uns 3 programas. Já Tem muito. já estamos com o Alex Caramba, né, velho? já estamos com Alex /1, Alex /2, já Eu tá já finalizando, queria, nós vamos ter que finalizar. É muito Eu queria assunto. fazer uma pergunta, inclusive. É muito Vai assunto lá, de velho. qualidade. Não, Alex, dentro desse processo todo que você passou na sua vida, né, eu queria que você deixasse pra gente uma mensagem. Tem tantos líderes comunitários que sonham em ter a oportunidade que você está vivendo, né? Que sonham um dia poder impactar a vida das pessoas também. Manda uma mensagem de otimismo aí para as nossas lideranças da cidade de Vila Velha, que eu tenho certeza que muitas delas se inspiram em você e na sua história. Cara, eu acho que a mensagem que a gente pode passar, vindo da história, da trajetória que eu tive, é fazer o bem sem olhar quem. Isso aí. É entregar e dar o melhor que você pode por aquilo que você acredita. Eu sempre acreditei num bairro melhor, na cidade onde eu nasci, fui criado e estou até hoje e não saio daqui por nada. De que ela seria uma cidade melhor e hoje ela está melhor e tem tendência de melhorar muito. E com isso, a gente está passando agora a poder estar no legislativo da cidade. A gente não sabe os caminhos que Deus tem preparado para a gente para frente, mas está podendo participar do progresso da cidade na íntegra, ali, fazendo leis, aprovando leis, discutindo leis, né, fiscalizando, acompanhando. Então, eu acho que para os presidentes de comunidades que hoje estão atuando nas suas comunidades, que não coloquem à frente pretensões políticas pessoais, que não coloquem à frente interesses, né, de se dar bem lá na frente com um político A ou político B, que entregue mesmo aquilo que você escolheu para fazer para a comunidade. Coloca o coração na comunidade, irmão, que o resultado vem. Entendeu? Coloca o resultado. E procure sempre cuidar primeiro do seu próximo.
Porque você cuidando do próximo, você está cuidando da sua comunidade, você está cuidando da cidade sem você perceber. Então eu sempre me entreguei dessa forma. E hoje está aqui o resultado. Estou vereador da cidade. Deixa eu te perguntar, doutor Vitor Linhares. Deputado federal. Um dos melhores deputados federais que eu já vi na história do Brasil, com propriedade no que fala e no que faz. Rapaz, teve um líder comunitário que veio aqui e falou que Dr. Vitor Linhares, ele é o Silvio Santos de Vila Velha. É mesmo, Alex? O deputado que mais trouxe recursos na história. Tratando-se de recursos, sim. Entendeu? Mas o que eu vejo no doutor ali, tratando-se de recursos, sim. Porque o doutor Vitor realmente, essa é uma das questões onde ele se destaca, porque Vila Velha nunca teve um deputado que colocou tanto, né, recursos na cidade dessa forma. É parceiro do prefeito, é do grupo do prefeito. Tá mais do que justo, né? Tem que ser feito dessa forma. Mas o que eu vejo de maior potencial no deputado federal Vitor Linhares é a sua propriedade com que ele trata cada assunto, com cada sensibilidade, né? Com a proporção de conhecimento de causa do seu município, né? E de tudo aquilo que ele debate, né? E combate dentro daquela Câmara. Então, assim, eu brinco com ele muito que ele será o presidente daquela Câmara Federal. Ia ser um sonho em Vila Velha ter um presidente da Câmara Federal? Quem sabe, né? Tudo é possível. Com certeza. Brunão, finaliza pra nós. Agradecer, em primeiro lugar, a todos vocês que estão nos assistindo. Agradecer ao vereador Alex. E encerrar aqui também agradecer nosso professor GPT Luiz Gustavo, nosso querido André Abreu. E a estreia de Brunão. Estreia aqui, né, cara? Estamos estreando aqui no programa VVCast. E agradecer também sua presença, vereador, e dizer que eu acho que a lição que fica aqui, eu acho que para todos nós, é que o segredo do sucesso, eu acho que é ajudar o próximo, obviamente, mas é o trabalho duro, né, vereador? É trabalhar com... E persistência. Com a persistência, justo, não desistir dos seus sonhos, acreditar nos seus sonhos. Eu vi que a sua trajetória de vida foi sobre acreditar em sonhos, persistir, lutar e fazer sem olhar quem, como você mesmo disse. É isso aí, eu acho que essa é a essência. Fazer o bem sem olhar quem. É isso. Entendeu? Eu que agradeço a oportunidade, estar participando também aqui do podcast. Deixa a gente até um pouco nervoso para poder falar, né, expressar um pouco. Mas assim, é bacana o bate-papo, de poder botar um pouquinho da história da gente, da vida da gente, porque muita gente não entende, às vezes, o porquê a gente está aqui. Muita gente não conhece a nossa trajetória, a nossa vida, e não sabe o que a gente passou, e não sabe o que a gente passa hoje. Porque o desafio é muito grande. A gente tem que conciliar família, Deus, amigos, lazer, e ao mesmo tempo não dispersar um minuto sequer daquelas necessidades que a cidade tem, que é um compromisso, uma responsabilidade que você assumiu. É isso. Então assim, às vezes a gente não dorme direito. Quando chove, por exemplo, né, a gente sabe que preocupação, né? É uma preocupação. Então, quando já vem o sinal de chuvas fortes, a gente já não dorme tranquilo, já pensa em acordar e ver se está precisando de alguma coisa, a quem a gente vai ter que socorrer. Então, a gente coloca a vida da gente para cuidar das pessoas. Sim. Então, é bom, às vezes, o momento sobre doação mesmo. Para que as pessoas entendam que ser liderança política numa cidade, desde que seja prefeito, que seja secretário, que seja vereador, é colocar a sua vida à disposição do povo. É isso. E isso não é fácil. A gente passa por momentos muito difíceis. Às vezes falta um momento para a gente poder estar mais com a família, a gente falta um momento para a gente estar mais com Deus, para a gente poder ter um lazer que eu, por exemplo, adoro jogar futebol. Tem um preço, né? Mas às vezes eu não tenho tempo mais para bater uma pelada com os amigos. Se precisar de um goleiro. Não, eu também tô jogando também, tá? Um goleiro e dois Pode me chamar que eu vou. Um goleiro e 2 pernas de pau, a gente tem que ir. De gandula. Posso levar os 3 pro time que eu tenho lá, arranca toco e lasca fuça. Vambora, tô dentro. Então é isso, gente. Sigam o Alex Recepucci nas redes sociais, no Instagram, acompanhem o trabalho do vereador. Acompanhe também o nosso trabalho do VVCast nas redes sociais, no TikTok, Instagram e YouTube. Patrocínio é Laut. Patrocínio Laut, a melhor cerveja premium. É a melhor, viu? Tamo junto e até o próximo programa. Fica com a gente e nos acompanhe. Valeu. Valeu.